Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Vânia Oliveira. Faz algum tempo que o Espírito Santo está me incomodando para compartilhar com vocês um pouco da minha história, uma parte dela. Há 3 anos eu estava vivendo momentos difíceis na minha vida. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, vivendo em cativeiros, uma vida de pecado. Não conseguia voltar mais, nem para a igreja, não tinha uma vida mais de oração, não conseguia mais ler a palavra. Cada vez me afundando, onde eu fiz uma oração muito sincera, pedindo a Deus para que me ajudasse, porque eu não tinha mais forças. Deus me permitiu, gente, vivenciar 2 sonhos. Ele sempre falou comigo em sonhos. Foram 2 sonhos muito fortes, inclusive um com arrebatamento. E eu vou contar para vocês agora como aconteceu esse sonho e por que, através desses sonhos, minha vida foi transformada. Antes, eu só quero dizer para vocês que há muitos anos eu estava na igreja, até fazendo a obra, estava vivendo o meu primeiro amor. E só que num determinado tempo eu já não estava mais orando, eu já não estava mais lendo a palavra. E eu estava ali na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu gostava de estar na igreja, né? Muitas vezes até vivi experiências incríveis, mas eu não tinha ainda tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Uma crente rasa, religiosa, e devido a algumas coisas, por exemplo, que me afastou dos caminhos do Senhor, através do meu trabalho, o Senhor me abençoou muito e comecei, né, a achar que não precisava mais de Deus, porque estava muito bem financeiramente. Infelizmente, foi uma das coisas que contribuiu para que eu saísse da presença. E muitas coisas para fazer, idolatrando o trabalho e outras coisas mais. E tudo isso foi me afastando cada vez mais. Gente, vocês não reparam, eu tô tentando me conter aqui, porque a presença do Espírito Santo aqui tá muito forte, tá? E eu fico balançando assim mesmo, vocês não reparam não, viu? Mas eu sinto muita presença, inclusive eu estou num ambiente aqui onde a minha tenda de oração está ao meu lado. Está tocando aqui um louvor de fundo, então a presença tá forte aqui, gente. Mas vamos lá. Bom, o primeiro sonho que eu tive foi com arrebatamento. Foi assim, eu estava numa casa, né, que seria minha casa nesse sonho, e nesse momento já estava a grande tribulação, ela já estava iniciando. As pessoas estavam mais recolhidas dentro de casa e estava havendo fome, estava tendo muita angústia. Muitas pessoas já estavam tirando suas vidas, elas não queriam mais viver, elas não estavam suportando mais tanta angústia. Ali era difícil até sair de casa porque alguns soldados na época, assim, eu vi que eles estavam invadindo as casas, muitas vezes até assim, violentando mulheres. Era um caos muito grande ali. Eu vi assim, muita angústia. Gente, eu saí um pouco de casa, eu saí para espairecer um pouco. E de frente à minha casa tinha uma escadaria muito grande, tipo uma praça assim, mas era muita escada. Quando eu olhei para essa escada, eu vi muitos e muitos homens e mulheres, muitos. Eles estavam ajoelhados e dizendo assim, chorando e dizendo assim: Senhor, até quando, Senhor? O Senhor disse que viria nos buscar.
Pai, até quando nós vamos sofrer? Senhor, a gente não está aguentando mais. Senhor, volta, Senhor, volta. Gente, a igreja clamando. E depois assim, eu desviei o olhar um pouco. Quando eu olhei de novo, eu vi, gente, um por um, ali um do lado do outro, sendo levado. A igreja, o remanescente do Senhor, estava sendo arrebatado. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Foi uma emoção muito grande. Na hora, eu vi aquilo ali, sinceramente, gente, eu nem me toquei que eu tinha ficado. Foi lindo, foi lindo. Ah, gente, é como se eu tivesse vivido aquilo, sabe? Foi maravilhoso. Ah, aí depois daquela cena toda que eu vi, eu falei, Deus, obrigado que o Senhor veio buscar a sua igreja, mas quando eu dei por mim, gente, eu havia ficado. Me bateu uma angústia tão grande. Ah, e ali, gente, eu tive a consciência, o porquê de eu não ter ido. E eu estava iludida que Jesus ele ia me buscar, que eu iria com a igreja, porque eu havia pedido perdão dos meus pecados, mas eu não havia verdadeiramente, não era, sabe, eu não havia tido uma transformação genuína. Tinha pedido perdão, mas continuava com alguns pecados, né? Achava que aquilo ali não ia ter importância. Cega, totalmente com a mente cauterizada. Mas foi o que aconteceu, eu fiquei. E aí, meus irmãos, eu acordei, ajoelhei e falei, Senhor, muito obrigada por esse aviso, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, Senhor, de sentir a dor de ter ficado, a angústia, de sentir o arrependimento ali naquele momento de não ter ido. E aí, gente, eu falei, Senhor, me ajuda, me fortalece, me ajuda a verdadeiramente me arrepender e sair dessa vida de pecado que eu tenho vivido. E depois o segundo sonho, gente, que eu tive foi um sonho muito forte. Eu creio assim que ele foi até mais forte que o arrebatamento. Nesse sonho, eu estava no hospital, eu estava enferma e eu não estava nada bem. E de repente chegou do meu lado, na cama que eu estava no hospital, veio um anjo. Gente, um anjo enorme, eu lembro direitinho. Um anjo muito bonito, um anjo assim bem alto, sabe, bem grandão, tanto que eu ficava olhando assim para ele. E ele falou assim para mim, Vânia, eu vim aqui para te avisar, te comunicar que hoje você vai partir. E eu falei, eu já estava, gente, assim, enferma e já não estava mais querendo viver. E aí eu disse, tá bom. E eu falei para ele assim, mas eu vou embora agora? E ele falou assim, ele disse assim, não, Vânia, na verdade eu perguntei, foi o seguinte, gente, eu vou com você? Ele olhou para a esquerda, quando ele olhou para a esquerda eu também olhei. Tinha um outro anjo lá, mas não era como ele. Era um anjo caído. Meu Deus, coisa mais horrível, gente, vocês não têm noção. Quando eu vi aquele anjo, eu falei, por que ele tá aqui? Ele falou assim para mim, porque você vai com ele. Eu falei, como assim? Não, você não vai comigo, você não vai para a glória. Você vai para onde você escolheu. E aí, gente, foi um desespero tão grande, mas tão grande que eu comecei a chorar. Eu cheguei a ajoelhar aos pés daquele anjo, eu sei que a gente não pode fazer isso, mas eu ajoelhei no desespero aos pés dele. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, pede para Deus, conversa com ele, pede para ele me perdoar, por favor, só mais uma chance. Eu prometo que eu vou obedecer.
Eu prometo que eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Eu prometo, eu nunca mais vou viver dessa maneira, em desobediência. E ele disse bem assim, olhando nos meus olhos: Vânia, acabou. Não tem mais jeito. Você já teve todas as chances. Ele já te mandou várias pessoas te avisando. Você viu pregações, você viu pessoas que te falou, Deus mandou até você. Mas você não ouviu. Então você escolheu. Essa foi a sua escolha. Gente, eu vou falar para vocês. Eu acordei em prantos, eu acordei num desespero tão grande. E eu estava sozinha nesse dia, meu esposo não estava, ele havia viajado, não estava comigo. Foi um desespero tão grande que eu falei assim: Deus, muito obrigada. Eu ajoelhei novamente e falei: Senhor, muito obrigada. Foi só um sonho, meu Deus. E eu falei: Pai, a partir de hoje, que foi, gente, vou falar para vocês, foi de todo o meu coração, como eu tinha feito aquela oração, pedindo para que Ele me tirasse daquela situação que eu estava presa. Da mesma maneira, gente, de todo o meu coração, talvez até mais forte, eu falei para Ele: Pai, eu não te conheço. Eu não sei quem é o Senhor. Eu não tenho identidade. Me devolve a minha identidade. Me mostra quem eu sou em Ti. Pai, revela a sua paternidade. Eu falei: Espírito Santo, me revela quem é Jesus. Me revela, Pai. Pai, me ensina a Te amar. Eu quero ter uma experiência com o Senhor como eu nunca tive. Pai, se o Senhor não fizer isso, eu não consigo voltar. Se revela a mim. Muda a minha história. Gente, a partir desse dia eu falei: Pai, eu te entrego meu tudo agora. Eu te entrego tudo, tudo. Tira tudo. O que o Senhor quiser tirar, você pode tirar. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais ter prazer nesse mundo. Tira todos os prazeres. Eu te entrego tudo, tudo. Você pode tirar tudo. Estou disposta a renunciar, dizer não. E aí, gente, começou um processo de transformação muito forte, onde realmente, durante um bom tempo, o Senhor começou a mexer. E a primeira coisa que Ele mexeu foi nas minhas finanças, porque até por causa das finanças, por causa do meu trabalho, eu havia abandonado o meu chamado. E muitas coisas o Senhor precisou fazer. Precisou mexer, precisou tirar. E eu não quero estender esse vídeo porque depois eu vou estar fazendo outro vídeo contando em detalhes o que realmente foi preciso Deus fazer na minha vida para que hoje eu estivesse aqui gravando esse vídeo dizendo para vocês que já tem quase 3 anos e Deus restituiu meu casamento. Eu não estava vivendo um casamento feliz, meu casamento não estava agradando ao Senhor, minhas atitudes. Eu não tinha mais consciência do que era certo e do que era errado. E Deus, Ele me deu domínio próprio, uma vida totalmente transformada, mas foi preciso ir para o deserto, foi preciso viver muitas coisas que eu não gostaria de ter vivido. Mas eu quero te dizer que eu faria tudo novamente. Eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez você não tenha nem força, você está preso em cativo. Você está vendo que Jesus está voltando, você sente na sua alma a dor,
o medo, o desespero, muitas vezes, porque Jesus está voltando. E você sabe que se você continuar onde você está, você não vai ser arrebatado. Pode ser que Jesus volte hoje para você. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, volta para os caminhos do Senhor. Volta enquanto é tempo. Faça uma oração sincera como eu fiz ao Senhor. Bota o teu joelho no chão, meu irmão. Faça essa oração para o Senhor de todo o seu coração. Pede ao Senhor para que Ele cause em você temor, espírito de temor, como Ele causou em mim. 2 sonhos que me impactou. Eu senti a dor de quantas pessoas, gente, não tiveram essa chance. Elas se arrependeram, mas elas já tinham ido. Não tinha mais jeito delas orarem e pedir perdão, porque elas já estavam, infelizmente, longe da presença, elas já não estavam mais na eternidade, elas não estavam indo para a eternidade, elas não foram para a eternidade, mas para o inferno. Queridos, é muito sério, é muito sério. Você está vivo, eu estou viva, nós estamos aqui, você ainda tem a chance, você não foi, você tem a chance de dizer sim para Deus. Peça ajuda espiritual, peça ajuda a um líder espiritual que você sabe que está ali em comunhão com o Senhor, que tem uma seriedade no mundo espiritual, para que faça um processo de libertação. Saia desse cativeiro enquanto há tempo. Saia. Não espera para amanhã. Amanhã você pode não estar aqui. Hoje, se arrependa de todo o seu coração. Eu te peço e oro. Peço ao Senhor. Você que está ouvindo, seja tocado no seu íntimo, seja incomodado. Porque Jesus, Ele está voltando, gente. E eu vou dizer para vocês, Jesus, Ele te ama ao ponto dele fazer qualquer coisa para que você volte para os caminhos dele. Dele mover céus e montanhas. Então, meus irmãos, desfruta desse amor que o Senhor tem para te entregar. Saia dessa vida de cativeiro, para de servir a Satanás, ele não tem nada para te dar. Ele só tem morte, só tem destruição. Eu sei o que eu vivi. Eu sei. O que está entregue é uma vida de tristeza. Uma vida miserável que eu vivia. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje para trazer essa mensagem e te alertar. Abra a sua mente. Enquanto é tempo, pode ser que você não consiga mais. E no nome de Jesus, eu declaro que você vai sair desse cativeiro. Eu profetizo na sua vida. Que você vai estar também nessa rede social, testemunhando a sua libertação, testemunhando que você é mais um vencedor, que você hoje está nos caminhos do Senhor, sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba, irmãos. No nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Fiquem com Deus.